Nada de nós mesmos. E eu buscando a presença de Deus, alguns dias antes do pastor me chamar, Deus me despertou sobre algumas coisas e vinha falando comigo. E aí quando o pastor fez o convite, aí aumentou mais a responsabilidade de estar orando e buscando. E eu espero que o Senhor possa falar contigo, pelo menos da forma que falou comigo. Amém? Então, eu quero primeiro só falar, trazer algumas informações para você antes da gente ir para a palavra. Eu fiz uma pesquisa para descobrir sobre o tempo que levava para fazer, ou até mesmo hoje em dia, que se leva para fazer uma viagem a cavalo ou a carroça. Daqui a pouco você vai descobrir por que eu estou falando isso. E eu descobri que isso depende da carga que você vai levar, se você vai com uma carruagem, se você vai numa carroça, se você vai só você a galope no cavalo. E nós vemos que nos tempos bíblicos, há milhares de anos atrás, toda viagem de quem podia era feita a cavalo, E daí, para que você possa pensar uma viagem onde não tinha asfalto, não tinha estrada, não tinha iluminação, todas elas eram perigosas. E um cavalo, ele anda no máximo 50 quilômetros num dia, porque tem que descansar, tem que ver a carga que ele está levando, tem que alimentar ele. A pessoa também que está andando no cavalo tem que descansar, Uma vez, quando eu era adolescente, eu fui junto com um amigo buscar um cavalo. Tinham falado para mim, vamos buscar um cavalo na roça tal, ali, tal lugar, do seu Zezinho. Eu falei, tá bom, a gente foi lá. E ninguém avisou que era um cavalinho novo, durinho, que não sabia ainda conduzir, E aí cada um passava 5 minutos em cima do cavalo e o outro a pé, correndo atrás. Mas os 5 minutos dava vontade de falar, não, deixa que só eu vou a pé. E eu negão, assim, do jeito que eu sou, Ficar tudo roxo aqui depois. Terrível. Meu Deus. E daí, 50 quilômetros era o máximo que andava. Então, essa informação, ela serve para que a gente venha chegar no nosso texto. Então, abre lá em 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos fazer uma leitura aqui, para a gente caminhar para a palavra. 50 quilômetros no máximo. 50 quilômetros no máximo. Num dia. Se andar o dia inteiro. Imagina o dia inteiro, hein, pastora Fabiana? A cavalo. Os que iam dentro da carruagem andei, Ainda assim, não era um carro de hoje em dia, Imagina. 2 Reis, capítulo 5, quem achou, diga achei. Quem não achou, fala, pera aí. Então, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel carta que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus,
que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Só até aqui. Aleluia. Alguém já conhecia esse texto? Quem nunca tinha ouvido essa passagem? Sempre tem alguém, né? Que coisa. Eu amo a palavra de Deus. Agora você entende porque eu falei sobre uma viagem a cavalo. Repita comigo essa palavra: expectativa. Expectativa. Fala para outra pessoa perto de você: expectativa. Expectativa. Pergunta para mais uma pessoa: você tem expectativas? Você tem expectativa. Fala para mais uma pessoa: qual a sua expectativa? Sabe, expectativa é uma coisa até saudável ter, não é? Sempre que nós nos deparamos com uma situação, ou vamos nos deparar com uma situação, a primeira coisa que vem diante da gente são expectativas. Será que vai ser de que jeito? Será que vai demorar quanto tempo? Né? Será que vai ser do olho azul? Será que vai ser do olho verde? Né? Eu orava, né, por uma esposa e por filhos desde os meus 7 anos de idade. Tá vendo? Por isso que Deus me abençoou tanto, hein? E é verdade, eu orava mesmo. Eu orava pelos meus filhos e pela minha esposa antes de me converter a Jesus. Eu me converti aos 9 anos, mas antes disso, não sei porquê, não me pergunte, que eu não vou conseguir lembrar. Não tem tanto tempo assim. Por que ri quando a gente fala assim? Mas é verdade. Naamã saiu lá de Damasco e ele viajou até a Síria. Essa viagem, ela tinha em torno, 150 quilômetros. Naquela época, com aquelas estradas pavimentadas, luz de LED, carrão, 200 cavalos. Ó, cavalo, ó os cavalos. 50 quilômetros no máximo. Então 150, se ele fosse assim na disparada, dava 3 dias, né? Só que ele não foi na disparada. A Bíblia fala que ele levou ciclos de ouro, ciclos de prata, presentes, comitiva. Ele não foi sozinho, até porque tinham perigos nas estradas. Eles estavam de armadura, pastor, viajando, todo mundo armado o tempo inteiro, preocupado. Eles devem ter levado uns 25 a 30 quilômetros no máximo por dia. Só que quando eles chegaram lá, eles não foram na casa do Eliseu, eles foram no palácio. Entregou a carta. Aí o rei rasgou as vestes, que era um costume de dizer que estava em luto, que estava triste, que estava contristado. Por quê? Ele falou: o rei da Síria está querendo achar uma intriga para poder me derrubar.
que eu vou fazer? Aí o profeta ouviu dizer que o rei rasgou as vestes. Isso naquela época que tinha o WhatsApp, Facebook, né, Instagram, era assim, rapidinho, né? Como é que é? O rei rasgou as vestes, aparece até a foto. Só que não. Então, até Naamã sair da sua cidade, Damasco, até chegar na casa do Eliseu, eu vou chutar 1 semana de viagem. O que ele mais teve foi tempo para pensar como é que ia ser o negócio. Pensa comigo. Ele era um grande comandante, sabe, ministro da guerra. Ganhou várias batalhas. A palavra de Deus diz que o Senhor, ela não fala que talvez, ela afirma, o Senhor, através de Naamã, dava vitórias nas guerras. Então ele era um homem poderoso. Ele era acostumado a passar por um lugar e todo mundo, sabe, reverenciá-lo. Mas quando ele entrava e chegava dentro de casa, que tirava a armadura, ele era um homem doente, era um homem leproso. Quantas pessoas não são assim? Eles são grandiosos em coisas que fazem, mas dentro de casa é um leproso, é um doente. A pior versão que ele tem é dentro de casa. Meu Deus do céu. Lá fora ele dá o melhor, mas quando chega em casa só sabe murmurar, reclamar e dizer ai. E ninguém aqui bate continência pra mim? Todo lugar que eu passo bate continência. A esposa, mas tu quer que eu bata continência? E doía, e ele coçava, e aquela coisa ia ficando pior. Aí uma menina, escrava, por algum motivo, ela vai e fala assim: se eu estivesse lá em Israel, e conhecesse o pastor Marcos, que tem? Rapaz, quando ele ora, acontece. A primeiro momento ele brotou algo. A palavra de Deus vai falar pra gente que a fé vem pelo a palavra de Deus. Olha, então começou de alguma forma a brotar uma fé. E a fé gerou nele uma expectativa, porque ele precisava de um milagre. Quem precisa de um milagre? Então, como ele precisava de um milagre, essa notícia gerou algo nele. Veja bem, você precisa de um milagre? Eu quero te dar uma notícia. Na Igreja de Cristo hoje, tem alguém que pode te entregar seu milagre. Se você não veio com expectativa, fez errado. Porque por onde Jesus passa, o milagre acontece. Então, ele foi pensando, vai ser assim, ele vai fazer e tal. O versículo 11 revela isso pra gente. Ele fala bem assim, indignou-se, porque eu pensei que ele invocaria o nome do Senhor seu Deus, me receberia talvez ali no melhor quarto que ele tinha, ele diria as palavras, né? E de repente ele ia impor as mãos sobre o doente, ou o lugar da doença, e o leproso seria curado. Ele falou até a forma que ia ser. E sabe o que aconteceu? Nada disso. Ele mandou o menino, falou assim: vai lá, menino, fala para ele tomar banho lá no Rio Jordão. É o quê? 7 vezes. Aí, tá. Aí chega lá assim: onde está o profeta Eliseu? Ele mandou o senhor ir tomar banho. 7 vezes. Imagina, eu vou procurar um milagre e o profeta literalmente mandou eu tomar banho. Que horror, né? Já pensou? Então quando ele chega lá, ele ficou indignado, ele ficou bravo. E ele foi embora, porque ele já tinha fantasiado até como ia ser. Sabe, muitas vezes a gente precisa de um milagre, a gente precisa de uma cura, a gente precisa de uma provisão. E a gente pensa, vou chegar lá, vai ter o pastor André, vai ter o John, pastor Marcos. Rapaz, tem um monte de gente lá. Deus vai pegar um deles, vai chegar até mim e vai dizer assim: servo meu, eis que te digo, amanhã abre a tua conta. E a gente entra e de repente não aconteceu isso, e fala assim: Deus não me ama. Porque a gente
quer dizer para Deus até a forma, Elda, de que Deus vai ter que fazer. E aí Deus vem e nem faz. Aí você fala, Deus, me dá uma resposta. E Deus fala assim: glória a Deus. Hã? E a nossa expectativa, Deus vai fazer e vai ser assim, assim, e vai ser desse jeito, e hoje a palavra vai ser assim, hoje o louvor vai ser assim, e eu vou pular, eu vou dançar, e aí só toca música de... Hã? Você fica, meu Deus, o Senhor não veio? O culto não era para o Senhor? Levanta a tua mão e fala bem assim: não é do meu jeito. Não é do meu jeito. É do jeito de Deus. É simples assim. E agora, para a gente caminhar para o final, eu pensei que alguém ia falar: vou até fingir que não falei. Agora a gente vai caminhar para o final. Maravilha. Oh, glória. Depois, quem estiver filmando, corta a primeira vez que fica... Oh, aleluia. Ó, meu tempo está acabando. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem estava aqui semana passada? Foi top, viu? A minha esposa até ficou brava comigo que hoje era o meu turno de ficar com a neném e ela ia ouvir a palavra. Ela falou, depois você vai ter que pregar só para mim. Eu falei, sim senhora. Mais ou menos assim. E fala assim a palavra de Deus, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Parece muito confuso, né? E eu amo a versão que o pastor André leu aqui na semana passada, King James, se eu não me engano, que fala que a fé é a substância. A fé é a substância daquilo que se espera. Olha aí. Substância. Substância é algo palpável. Substância é uma coisa. Por isso que aqui também nessa versão fala, é a certeza de coisa. A certeza é a substância daquilo que se espera. Mas substância é algo palpável. Então quando você tem fé, quando você adquire fé, você constrói. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus um dia fez isso. A nossa fé, ela vem de ouvir de Deus. Mas lá em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que Deus fez foi com a palavra. No versículo 3, ele vem falar que Deus disse. Repita comigo, Deus disse. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, você não está entendendo. Deus não vai dizer. Deus já disse. Agora olha de novo para ele, dentro da biloca dos olhos do teu irmão, e fala assim, irmão, ao teu respeito, Deus já disse. Haja! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele não vai dizer. Ele não acha que vai fazer amanhã. Não, eu vou fazer você esperar de propósito. Não, Deus não improvisa. Deus simplesmente já tem a tua vitória antes da fundação do mundo. Como assim? É porque antes da fundação do mundo um cordeiro foi morto e ele ressuscitou. Com a sua vitória, a minha vitória nas mãos dele. Aleluia. Só que não é do nosso jeito. Não é do jeito que a gente pensa. Não é do jeito que a gente quer. Às vezes até dá uma certa coincidida, né? Assim, parece. Mas sabe quando que isso acontece? Quando a gente começa a ouvir a voz de Deus. Existe um momento que nós começamos a orar. E orar parece que é fácil, mas não é não. Teve um desses grandes homens de Deus que ele falou bem assim, orar. Olha como é que é? Orar, orar e orar. Falei. Orar, orar e orar.
até orar de verdade. Parece uma frase meio boba, mas eu vou te falar. Quando a gente começa a orar, a gente parece uma criancinha. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Ora por ele, Deus abençoa ele, Deus abençoa ela. E acabou a oração. E a gente faz ainda em câmera rápida. Seu nome de Jesus abençoa a vida do pastor André, da pastor Fabiana, abençoa agora no marido. Amém? Quase faz, né? A gente faz uma oração rápida, uma oração decorada, até o momento em que a gente começa a orar de verdade. Até a hora. E como é que eu sei que eu estou orando de verdade? Quando você para de olhar só para a sua necessidade. No dia que você levanta a sua mão e começa a orar e as lágrimas descem, você começa, Senhor, abençoa o Brasil. Senhor, a injustiça, e a lágrima desce. Senhor, cura os enfermos, e a lágrima desce. Senhor, pela vida do meu irmão, e a lágrima desce. Aí você começa a falar, eu não estou orando a minha oração. Essa oração não é minha e não é mesmo. Sabe por quê? Você está orando a oração de Deus. E aí, você vai começar a entender por que foi dito lá pelo evangelista. Vocês oram e não recebem porque não sabem orar. Por quê? Porque quando ora, você ora e pede para os seus próprios deleites. Mas tem um que sabe orar e intercede por você. E ele geme, chora, grita, se ajoelha e fala, não, sim, na hora certa. É o Espírito Santo. E ele vai com gemidos inexprimíveis orar por você. E aí você acha, não, mas vai ser igual aquele rio Farfá, que não é bonito. Por que eu tenho que ir lá me banhar no Jordão se tem o Farfá? Aí vem alguém e chega até esse homem e fala bem assim, meu pai. Isso me comove quando eu leio essa passagem, pastor. Porque eram servos, ou seja, servo é uma forma bonita de falar escravo. Eles eram escravos. Eles eram soldados à sua disposição. Mas ele chega até Naamã. Isso revela que ele tinha um bom coração. E fala assim, meu pai, e o que foi? Se ele tivesse mandado o Senhor fazer algo grandioso, se ele tivesse falado que o Senhor ia ter que vencer outra guerra, e no final dela, quando terminasse o último, sua pele ficaria limpa, você não ia fazer? Ele fala, com toda certeza. E se ele tivesse mandado o Senhor fazer uma coisa mais difícil, ir correndo a pé até Damasco, eu ia, porque eu queria ser curado. Se Deus olhasse para você hoje, nessa enfermidade que você tem, e falasse que você tinha que fazer algo grandioso, se falasse que você tinha que ofertar os seus próximos 10 salários inteiros, mas você nunca mais ia ter essa doença, será que você faria? Com certeza. Naamã saiu de lá preparado, pastor, ele levou presentes. Ele falou bem assim, não, eu sei que eu não posso apresentar esse Deus de mão vazia, porque ele vai me curar. Eu não vou deixar o profeta, o homem de Deus, sem nada, porque eu tenho que abençoar ele vai me curar. E quando chegou lá e frustrou ele foi embora com os presentes e tudo. Eu não vou dar nada para ninguém também não. Foi embora. Mas ele estava disposto a fazer o que fosse preciso. Uma viagem cansativa, um homem que era o top. Não tinha ninguém igual a ele naquela época. Ele foi pessoalmente. Ele podia ter, na sua arrogância, mandado alguém dizer para o rei de Israel, que era para o profeta, ir lá para Damasco, para orar por ele e curar ele. Mas ele se pôs de certa forma no início, em sua insignificância, falou, eu que preciso. Repete comigo, eu que preciso. Eu que preciso. Fecha o teu olho bem profundamente e fala, eu que preciso. Deixa Deus ouvir você falar mais uma vez, eu que preciso. Meu Deus. E agora, se é eu que preciso, onde eu tenho que ir? Eu já sei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Dirá ao Senhor, meu escudo, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Caiam 1000 de um lado, 10.000 do outro, eu não serei atingido. Mas só se eu habitar no esconderijo do Altíssimo. Se você não for até esse lugar, não vai no meio de onde tiver 11.000 não, porque não vai cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro não. Pensa nisso. Eu queria que você ficasse de pé, para a gente fingir que está acabando. Essa eu peguei do pastor Luciano Subirá. Sabe, quando nós
bancamos os teólogos que achamos que as coisas vão ser assim, assim, e tem que ser assim, assim, porque eu conheço, porque eu sei as passagens da Bíblia, porque eu sei o que Deus está falando. Quando alguém abre na Bíblia e começa a ler uma passagem, você conhece, você fala, já sei o que ele vai dizer. Aí Deus vem, quebra você no meio e fala outra coisa. Quando a gente acha que sabe muito e pensa até de que forma Deus deveria fazer, Ele vem e nos surpreende. Mas tem uma coisa bem interessante. Naamã estava disposto a fazer o difícil, até mesmo o improvável, e tentar o impossível pela sua cura. Mas Deus mandou ele tomar banho. Naamã, vai tomar banho, que vai dar tudo certo. Olha para o teu irmão e fala assim: não precisa muita coisa, é só obedecer. Só obedecer. A palavra de Deus fala que depois desse banho a pele dele ficou que nem de uma criança. Olha isso, gente. Imagina, a esposa despede de um marido leproso. 2 semanas depois o homem volta de um jeito que ela nunca viu. Ela nunca tinha visto o homem daquele jeito. E volta, ele sai com a carruagem cheia e volta com ela quase cheia de novo. Quase cheia. Aí a mulher fala: ué, cadê? E os presentes que você levou? Rapaz, você acredita que o profeta não queria nada? Como assim? Depois apareceu um outro lá e pediu uns negócios lá. Eu dei mais do que ele pediu, mas nem sei o que houve. Mas eu quero dizer para você: Deus só quer que você obedece. Deus não despreza a sua expectativa. Só que a sua expectativa não pode comandar a situação. Deus não age por causa da situação que você está. Deus não age nem mesmo por causa da doença, da sua dor. Não é por isso. Repita comigo: Deus age. Deus age. Por fé. Por fé. Por fé. Porque quando você manifesta fé, você acreditou nele. A fé tem 2 sentidos. Pode ter muito mais, mas eu vou falar só de 2. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a primeira coisa, quando você ouve a palavra de Deus, fala comigo: eu tenho que acreditar nele. Então a fé tem a ver com acreditar em Deus. Então se você acredita em Deus, aí vem a segunda parte. A palavra fé no hebraico mais utilizada na Bíblia é emuná. Fala aí para ficar chique. Emuná. Vai. Mais um. Emuná. Olha, ficou bonito, hein? E o que significa emuná, passando para o português? Confiar. Então, a palavra fé, ela tem a ver com acreditar em Deus e confiar em Deus. Então eu acredito no que Ele disse, mas eu também tenho que confiar no que Ele falou. Deus disse para você: não se preocupe, e você está ficando careca, arrancando os cabelos tudinho. Você não está acreditando, não? Você não está confiando, não? Confia em Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Tem uma canção, acho que a pastora Fabiana vai poder me ajudar para a gente terminar aqui, que ela fala bem assim: Deus conhece a sua estrutura e Ele sabe o que você está fazendo. Mesmo que seja difícil, não para. Pode? Tem gente? Lembra dessa? Pega aí, me ajuda aí. Sabe, às vezes eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você. Talvez você já se dedicou a um ministério. Talvez você já se dedicou a fazer algo na congregação. Talvez você já se deu, já se doou, mas aconteceram algumas coisas e você está desistindo. Deus não quer que você desista. A sua vitória está em permanecer. A sua vitória está em confiar naquilo que Deus já projetou para a sua vida. Deus conhece sua estrutura. Lembra disso? Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo.
entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia! Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Só um pouquinho mais baixo. Eu quero que você exerça fé. Você pode exercer fé nessa noite? Deus quer te usar. Fala para essa pessoa bonita do seu lado: Deus quer te usar. E é agora. Agora dá a mão para ele. Fala para ele: eu não disse que era agora? Ora por mim que eu oro por você. Fala. Você vai orar por ele. E esse milagre que você está esperando, Deus vai manifestar ele aqui agora. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus quer usar você. Deus quer tocar em você. Mas é preciso confiar nele, confiar na palavra dele. Deixa ele tocar. Talvez você já desanimou, sabe? Mas o Senhor tem algo para você. Vai orando aí. Vai orando aí. Daqui a pouco você canta. Vai orando. Deixa Deus te usar nessa noite. Oh! Eu conheço tua estrutura. Ele sabe tudo. Sabe o que tá fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Olha todas suas lágrimas e mandou a te falar. Ele que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Aleluia. Olha para mim aqui agora. Olha para mim, por favor. Eu quero dizer para você que a sua vitória está mais perto do que você imagina. A sua cura está mais perto do que você imagina. Ela está em obedecer. Obedecer. Eu já vou entregar o microfone. Mas essa noite é noite de manifestar a sua fé. É noite de você levantar a sua cabeça e saber que Deus ainda tem um propósito na sua vida. Eu fiquei muito feliz anteontem, pastor. Eu estava dormindo, acordei bem cedo, estava orando, lendo a palavra. Aí o meu filho se levantou, foi correndo onde eu estava e me abraçou na cama e deitou comigo. E ele começou a falar a respeito de salvação. E depois ele falou: papai, será que eu vou para o céu? Falei: claro que você vai, filho. Você não já confessou Jesus como seu Senhor? Ele falou: não. Eu falei: você entende o que é isso? Em 5 minutos eu falei para ele. Ele falou: eu quero aceitar Jesus agora. Eu chorei tanto. Eu falei: então, ora aqui comigo. Ele orou comigo, recebeu Jesus comigo. A gente se abraçou, chorou. Eu fiquei muito emocionado. Eu falei: anota na tua agenda esse dia, filho. Porque um dia você vai falar para os meus netos. E foi nesse dia, 3 de junho de 2023, que eu declarei para todo mundo que Jesus é o meu